E nós vamos hoje trazer informações, trazer conhecimento para você cuidar do seu intestino e principalmente de um órgão que você tem que é virtual. Isso mesmo, você tem um órgão que é virtual. Por quê? Porque ele está no seu corpo, tem uma importância incrível para o seu corpo, mas não são suas células, não faz parte do seu corpo, do seu DNA, da sua genética. E eu estou falando aqui da flora intestinal, da nossa microbiota que está no intestino grosso, no colo. E para você ter uma ideia da importância da nossa microbiota, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Se formos quantificar, a relação é de 90 para 10%. 90% do número de células totais do nosso corpo são bactérias, enquanto que apenas 10% somos nós. Isso falando em números, não em peso, não em massa, mas tem uma correspondência muito grande. E essas bactérias são importantíssimas. A grande maioria delas estão aí para ajudá-lo, para conviver numa simbiose, ou seja, elas recebem de você as fibras que nós comentamos, os fermentados que são importantes, são alimento para elas. Elas devolvem para você as vitaminas do complexo B, vitaminas K, que você talvez não sabia, mas são cerca de 23 vitaminas tipo K, são derivadas da K1, tem a K2, tem a K3, são importantíssimas para a nossa saúde. Elas regulam, modulam a nossa imunidade. Então a microbiota tem uma função incrível, tem uma importância muito grande para a nossa saúde. Falamos sobre os pré-bióticos, que são as fibras. Por que bióticos? Que fazem referência a esses seres vivos que estão aqui no nosso intestino, que estão convivendo conosco. E eles são pré porque eles favorecem a vida dessas bactérias. Eles alimentam as bactérias. Só que nós temos também alimentos que são probióticos. São os chamados fermentados. E você deve estar se perguntando, mas Felipe, qual a diferença do pré-biótico e do probiótico? Vamos considerar aí carinhosamente que Deus colocou no nosso intestino, né, as bactérias, vamos considerar que são bichinhos que Deus colocou. O pré-biótico é o alimento para o bicho e o probiótico é o próprio bicho, entre aspas, né? Estamos explicando aqui uma referência a essas bactérias que são boas, não são monstros que estão no nosso intestino, não. São seres vivos que coexistem, que são importantes para a nossa saúde, para a nossa vida, para termos felicidade e bem-estar, especialmente combatendo os vilões, porque você sabe que existem bactérias ruins. Você ouviu muito falar dos micro-organismos, dos micróbios, do problema dos vírus, das bactérias. Pois é. Existem muitas bactérias que são ruins, que são as vilãs. E essas bactérias que Deus colocou no nosso intestino, as bactérias boas, impedem a entrada das bactérias ruins que vão causar a doença. Então essas bactérias boas previnem a infecção, a infestação das bactérias ruins, que são chamadas patogênicas, ou seja, que geram doenças. Por quê? Porque elas combatem essas infecções, mudando, melhorando, equilibrando o pH do nosso intestino, até produzem antibióticos que são absorvidos pelo nosso sangue e combatem essas bactérias ruins. Elas também melhoram no processo da sua digestão, auxiliam na absorção e na quebra de nutrientes. Então vou dar o exemplo aqui de probióticos, de fermentados que eu utilizo, que eu já utilizei, que você pode encontrar, o que for mais fácil para você. Eu vou te dar opções de probióticos. Um deles, por exemplo, é o vinagre de maçã natural. Não é esse que você compra no supermercado, que as pessoas utilizam para temperar a salada, não tem nada a ver. Esse processo químico de fermentação não traz nenhum benefício para a nossa saúde. Vinagre de maçã natural, muitas vezes melhor ainda se você conseguir o orgânico, você encontra em lojas de produtos naturais. Ele tem um processo que é totalmente diferente. Em vez de produzir o ácido acético, ele é rico em ácido málico. E é claro, vitaminas, minerais e as próprias bactérias boas para o nosso intestino. Outro fermentado que eu já comentei aqui,
que é um fermentado de leveduras. Além de bactérias, temos também fungos bonzinhos, né, que estão no nosso intestino com funções semelhantes, são as leveduras, primas aí, parentes dos fungos. E o levedo de cerveja ou a levedura de cerveja que nós comentamos que é tão importante para aumentar a potência cerebral também é um fermentado. É o produto da fermentação da cerveja. Não tem álcool, não tem nada a ver com a cerveja em si, não tem as mesmas propriedades. Ele é utilizado para a fermentação da cerveja e traz um benefício muito grande para a saúde. Como eu disse, foi o meu segredo na juventude para eliminar as espinhas, para me manter bem nutrido e para fortalecer a mente, que eu utilizo também alternando com a geleia real e outros elementos. Outro fermentado fantástico, sensacional, que não custa nada, você não precisa nem comprar, é o kefir. Você já ouviu falar do kefir? São as próprias bactérias, é uma cepa, uma qualidade, um tipo de bactéria que nós cultivamos na água com açúcar mascavo. Ela precisa de carboidratos para fermentação, então você deixa lá na água, adiciona um açúcar mascavo todos os dias e ela então tem esse processo fermentativo e depois você vai beber essa água, você peneira, coa essa água, né? Coloca de volta as bactérias, preenche com açúcar, com água novamente para que elas continuem o processo de fermentação, elas vão se multiplicando. Essa água vai reter as vitaminas, os minerais, né? E também, é claro, o próprio probiótico, o próprio kefir, que vai para a sua microbiota somar. É um fermentado excelente. Minha mãe sempre faz o uso do kefir, é o que ela se identificou mais. E hoje ela está com 57 anos, com aparência jovem. Por quê? Porque ela se cuida, porque ela cuida da alimentação. E esse é um dos segredos, fermentado, que é o kefir. E o fermentado mais conhecido, mais comum, é o iogurte grego, enfim, o iogurte como você conhece. É claro que não vale o iogurte industrializado, adoçado, que tem corantes, que tem aditivos químicos. Esse não é bom. Infelizmente o açúcar, neste caso principalmente o açúcar branco, né, que é o açúcar mascavo, é diferente, ele tem nutrientes, vai atuar na fermentação, mas o açúcar branco, refinado, ele acaba prejudicando o efeito benéfico dos probióticos.